Torcedor, o Sport está investindo alto. Veja quanto é o salário da comissão técnica de Pepa do Português. Vamos falar sobre isso, tá nos bastidores. Torcedor, tá um impasse. Os diretores do Sport dizem que fizeram uma proposta para a liberação do Gustavo Maia, do atacante, e o Náutico diz que não houve. Mas o empresário diz que ao contrário. Vamos falar sobre isso também. Torcedor, atualização depois da 24ª rodada, o Sport começa a ter o aproveitamento de Mariano Souza. Depois da vinheta, bota o hino da máquina, torcedor. Se é esporte, então você veio para o lugar certo. Aqui é seu lugar. Se inscreve, dá um like e aperta o sininho. Torcedor, o Sport, a direção do Sport, partiu para o desespero. Um investimento altíssimo da comissão técnica de Pepa. Vou falar sobre os valores agora, torcedor. Mas vou explicar o porquê disso. Né? Subir e subir, não tem outra conversa. Então vamos falar sobre os valores. Tá nos bastidores, muito forte, que a comissão técnica de Pepa ganha mensalmente 600 mil aproximadamente. Agora precisamos entender o porquê, né? Primeiro vou falar que são Pepa, o treinador, mais um preparador físico, que é normal, mas tem um analista de desempenho, e tem um auxiliar técnico, não, tem 2 auxiliares técnicos. Aí eu vou falar para vocês, assim, em tese, o porquê desses valores e porquê desse investimento, e é um investimento para acesso. Porque eu vou explicar para vocês tudo direitinho, né? Veja só, torcedor, o que acontece, mas vou falar aqui, colocar aqui um panorama bem aprofundado da situação do Sport, né, em números, em aproveitamento para subir. O Sport estava com uma queda livre com o Guto, né? Na era Guto, e voltou, com essa vitória, voltou a ter um aproveitamento próximo ao de Mariano Souza. Isso é importante. O Sport voltou a ser o 5º no aproveitamento. O Sport está em 7º, mas o aproveitamento é de 5º, por causa dos 2 jogos, e eu vou colocar detalhadamente. Mas vou explicar o porquê desse investimento alto, né, de 600 mil mensais. Vamos lá. Pepa, um treinador português, que vai abrir mercado para o Sport negociar os futuros, né, Pedro Lima para o exterior, e Pepa tem esse conhecimento. Isso é um ponto, mas esse não é um ponto importante. O ponto relevante do acesso é o seguinte: a gente sabe que o Sport tem problema no sistema defensivo, e nem Mariano Souza, né, na sua virtude propositiva, conseguiu corrigi-lo, né? E veio o desastre de Guto, muito retranqueiro, matando o elenco, né? O elenco que foi formado propositivo. Mas vamos falar aqui sobre por que tão caro o Pepa. Porque, primeiro, Pepa, ele consegue o Sport jogar feito Mariano Souza? Consegue. Consegue jogar o Sport melhor que Mariano Souza? Em tese, consegue. Por quê? Não porque ele tem um analista de sistema nesse grupo, nesses valores. Está pagando também um analista de desempenho. Desempenho de sistema não, um analista de desempenho dos atletas. Tem um preparador físico, mas tem um detalhe aqui fundamental, chave, em tese, a gente vai explicar para você. Ele não tem um auxiliar técnico, como é normal, que todos os Guto tem, que Mariano Souza tem, que Anderson Moreira tem, não. Ele tem 2. Um reativo, em tese, a gente elabora que é isso, e o outro propositivo. Então não tem como o Pepa só ter uma chave só, não. Onde ele for, ele joga reativo, porque ele tem um auxiliar técnico que tem a estrutura reativa, e ele tem um outro auxiliar técnico que tem uma estrutura totalmente propositiva. Então é isso que ele vai usar nas performances nos jogos. Quando tem que ser propositivo, ele vai ser. E na maioria das vezes vai precisar ser, porque o Sport precisa vencer mais jogos do que empatar. Então, esse é o ponto. Então, quando ele foi contratado, você consegue jogar propositivo? Consigo, porque eu tenho um auxiliar técnico propositivo. Descardo o meu reativo, deixo ele lá em stand-by. Tá entendendo o ponto, torcedor? E quando o Sport tiver precisando segurar jogo, aí ele vem com um reativo. Esse é o grande segredo da contratação de Pepa, além do mercado do exterior.
né? Não está preso ao mercado dos empresários nacionais, né? É um mercado europeu, é um mercado que o Sport, com a ida de Pedro Lima, abriu um leque de o Sport, de todos os clubes lá, do Real Madrid, Benfica, todos os clubes da Champions League com a performance. Já tinha Joel, que agora de Pedro Lima, recentemente vai abrir muitos os olheiros do mercado da Liga Europeia, da Champions League para o Sport. Mas o outro é que Pepa consegue jogar reativo, e que consegue jogar propositivo, estilo Mariano Souza, e consegue jogar também reativo quando tem que reajustar o sistema defensivo. É importante falar isso. Torcedor, outro ponto aqui, Gustavo Maia, que é um talento do futebol, né? A gente compara ele ao Puga do Ceará, né? Ao colombiano que joga, o Kevin que joga, ele é dessa mesma safra, a seleção sub-20 brasileira, é esse estilo, jogador driblador, jogador que chuta muito bem, jogador talentoso, tanto é que formado no São Paulo, foi jogar no Real Madrid, não é todo jogador que é da base de São Paulo, Corinthians, Palmeiras que veste a camisa do Real Madrid. Então, um talento extraordinário, o Sport levou um balão em Juba, essa direção, né? Aprendeu o balão que levou de Juba com o Grupo City, aprendeu agora a dar balão e deu no Náutico. Mas o Náutico queria renovar com esse talento, né? 3 anos e fazer um extraordinário, porque o Náutico vai ficar parado, não vai estar sem receita, sem investimento, sem patrocinador. Já o Sport é o contrário, né? Vai voltar o rumo à Série A com patrocinadores e investimento, né? Pois é. Então, a multa era de 500 mil. Se eu tenho um salário mensal para um treinador com sua equipe de 600 mil, eu pago uma multa de 500 mil, que era de Daniel Paulista e de Gustavo Maia. Mas já como o contrato dele com o Náutico vence daqui a 2 meses, o Náutico vai ter que pagar salário a Gustavo Maia sem ele jogar. Então seria mais interessante o Náutico negociar. Mas o presidente do Náutico disse que não recebeu proposta do Sport. E o empresário do jogador, diz que o Sport ofereceu 300 mil pela liberação. A gente sabe que aqui fica aquele joguinho de mágoa, né? Do time do Náutico com o time do Sport, enfim, essa coisa às vezes de torcedor que atrapalha muitos negócios, essas coisas quando o dirigente veste a camisa só de torcedor na hora de negociar e não negocia. Então, mas dia 1 de novembro o jogador é do Sport, tem um pré-contrato já assinado, feito. O Bahia City amarrou Juba, o Sport amarrou Gustavo Maia, ex-Barcelona, de 23 anos, ex-jogador do Barcelona, do São Paulo e do Barcelona. Pois é, torcedor. Então aqui eu vou mostrar para vocês. Vamos falar que o Sport está em 7º, o Novo Horizontino, dois times do interior de São Paulo, né? O Novo Horizontino, 43, né? O Mirassol, 42, Santos, 40, Vila Nova 39, é o G4 de acesso, né? Sendo que o Sport, o 5º lugar é o Avaí. O Avaí é o 5º lugar, é o próximo jogo do Sport, sábado às 7 horas da noite. O Avaí que contratou recentemente Enderson Moreira e Wagner Love, é um Avaí que a gente conhece como trabalha Enderson Moreira, é competente realmente em armar a equipe, mas é um treinador que não aguenta a pressão de torcida grande, né? Começa a se envolver, a se discutir emocionalmente com o torcedor. E Wagner Love, a gente sabe que é aquele atacante, né, de 40 anos, mas é aquele atacante fogoso, vertical, né? Cara que sabe que quando pega a bola ali é fatal, às vezes. E então, o Avaí tem 37, mas o aproveitamento do Avaí é menor do que o Sport. O Avaí tem um aproveitamento de 51,39. O Sport, mesmo em 7º, né, tem um aproveitamento maior que o Avaí, de 53,03. Então, por quê? O Sport tem 2 jogos a menos. Tem que aproveitar esses jogos a menos. É muito importante para o Sport se inserir dentro do G4 e amenizar a pressão da tabela, amenizar a pressão dos números da tabela matemática e consequentemente, vem da torcida. Então, esse é o ponto. Então, o Avaí é o 5º com os 37, o Ceará com 36, é o 6º, o Sport o 7º com 35 e vem o América Mineiro também com 35, o 8º, e aí sim. Pronto, o Sport voltou a ter, quando o Sport estava com o Mariano Souza, mesmo quando o Mariano Souza saiu do G4,
e ficava fora do G4, ele tinha um aproveitamento de G4. Então o Sport é importante, a vitória foi importante, né? Em cima do Ituano com o César Lucena. A gente sabe que os jogadores jogaram o estilo, a cópia, o que eles vinham fazendo. Não muito mérito de César Lucena foi porque ele deixou os jogadores e ele desenhou aquilo que Mariano Souza fazia desde o começo do ano, né? Que foi visto aí pelos esses jogadores e por César Lucena. Então, mas o mais importante é que o Sport voltou a ter um aproveitamento, não de G4, mas de G5. Né, de G5 próximo ao G4, porque Mariano Souza tinha um aproveitamento, mesmo fora do G4, ele tinha um aproveitamento de G4. Isso é importante, né? A gente vai ter jogos importantes com o CRB, o jogo pendente lá, né? Dia 11, né? Quarta-feira, se eu não me engano, o Sport vai ter, depois do jogo com o Avaí, com o CRB, jogo importante, o Avaí que vem com o Daniel Paulista, 9 jogos sem ganhar, numa pressão danada de imprensa, torcedor, dirigente, enfim, em cima de Daniel Paulista, jogadores se desmotivando, com sequências negativas de derrota, a gente sabe como funciona. É isso aí, valeu torcedor do Sport!